Quando estavam apenas Piu-Piu e Duque no quarto, o ambiente mudou assim que os dois perceberam que o que sentiam era mais profundo do que amizade. A conversa entre eles ganhou um tom diferente, repleta de sentimentos não ditos. Em determinado momento, Duque tocou o braço de Piu-Piu e Corado fez uma sugestão para que passassem algum tempo agradável juntos. A sugestão deixou Piu-Piu visivelmente envergonhado. Seu rosto corou de imediato. Duque então acariciou o cabelo do amigo e, sorrindo de forma gentil, se ofereceu para mostrar o que tinha em mente, caso ele também desejasse. Com delicadeza, Duque passou a mão pelo pescoço de Piu-Piu, que desviou levemente o olhar, mostrando uma timidez silenciosa. Percebendo a hesitação, Duque se mostrou compreensivo, afirmando que não haveria pressão alguma e que poderiam simplesmente dormir, se fosse o melhor. Para surpresa de Duque, Piu-Piu então tomou coragem e, com um gesto suave, acariciou o rosto de Duque. O olhar de Piu-Piu demonstrava um certo nervosismo, mas também curiosidade e vontade de partilhar aquele momento, pedindo de maneira sincera para aprender junto como poderiam se divertir. A reação de Duque foi imediata, e ele também corou diante do desejo compartilhado. Naquela noite, Duque e Piu-Piu viveram juntos uma primeira experiência marcante. Era a primeira vez dos dois que nem sequer haviam se beijado antes. O que parecia uma grande amizade se transformou em algo mais especial e intenso, algo que os dois só passaram a entender de verdade naquele instante. Na manhã seguinte, ainda na pousada, Piu-Piu foi despertando lentamente. Quando abriu os olhos, a lembrança da noite anterior veio à mente, e ele ficou pensativo, questionando em silêncio sobre o que havia acontecido. Ele tinha ciência de que aquele tipo de situação não era algo que amigos costumavam viver. Enquanto pensava, lembrou do momento em que tudo começou, especialmente depois de ouvir Asmilia e o funcionário Asdion trocando carinhos no quarto ao lado. Ainda incomodado, Piu-Piu mordeu a coberta, culpando os dois por terem influenciado de certa forma o rumo dos acontecimentos daquela noite. Logo depois, Duque saiu do banho, ainda com gotículas de água escorrendo do cabelo, e notou que Piu-Piu estava diferente. Com um sorriso leve, Duque perguntou se havia algo errado. Ao ver Duque sem camisa, Piu-Piu ficou tão surpreso que até sangrou discretamente pelo nariz, sem conseguir disfarçar sua admiração. Meio sem saber o que dizer, ele decidiu falar sobre a noite anterior, querendo ouvir de Duque o que aquele momento significava. Piu-Piu então perguntou se aquilo que tinham feito era algo que amigos fariam. Duque sorriu com a pergunta, devolvendo em tom tranquilo que dependia do tipo de amizade. Sugeriu que poderiam ser amigos que compartilham momentos assim. Mesmo sem acreditar muito nessa desculpa, Piu-Piu apenas confirmou, escolhendo deixar o momento falar por si. Duque aproximou-se de Piu-Piu, envolvendo-o em um abraço tranquilo por trás e demonstrando carinho ao encostar o rosto suavemente em sua cabeça. Embora admitisse com um sorriso que apreciaria aproveitar mais momentos de tranquilidade ao lado dele, lembrou que os dois precisavam se arrumar. Afinal, o dia seria importante, já que estavam prestes a encontrar o povo dos elfos. Piu-Piu, ainda sentindo o calor daquele gesto, consentiu com um leve aceno, um pouco envergonhado. Em meio aos pensamentos, percebeu que, por um momento, quase se esqueceu do verdadeiro motivo pelo qual estavam ali. A viagem prosseguiu até que, depois de alguns minutos em uma carruagem, ambos chegaram à cidade dos elfos. Assim que desceram, Piu-Piu olhou a seu redor, fascinado com o que via. As construções suspensas entre os galhos das árvores chamaram sua atenção, e ele não escondeu a surpresa diante daquele lugar inusitado, admirando a habilidade e criatividade dos elfos em harmonizar arquitetura e natureza. De repente, uma voz impaciente soou vindo de trás deles. Um elfo, usando um tom um pouco ríspido, pediu que o acompanhassem, mencionando ter sido enviado para guiá-los e fazendo uma observação espirituosa sobre a recepção especial que estavam recebendo. As palavras carregadas de ironia não passaram despercebidas. Piu-Piu, desconfortável, reagiu mostrando seu desagrado com aquele tratamento, expressando que não achava necessário ser tratado daquele jeito por alguém que acabou de conhecer. Duque, atento à reação do amigo, pousou levemente a mão em seu ombro e, de forma serena, orientou Piu-Piu a não se importar com a postura do elfo, explicando que certa desconfiança era comum entre eles, especialmente em relação a visitantes humanos, e que não deveriam se abalar com provocações. Já mais tranquilo, Piu-Piu decidiu não dar importância àquele pequeno incidente e seguiu adiante com o grupo.
Ao entrarem na ampla sala da anciã, depararam-se com uma elfa de aparência marcante, sentada em seu trono. Seu semblante era amável e estava cercada por outros elfos que observavam cuidadosamente os recém-chegados. Com um sorriso caloroso, ela os saudou e os convidou a se aproximar, demonstrando satisfação pelo encontro. Mencionou com gentileza que aguardava a chegada deles e reconheceu a longa jornada que fizeram, principalmente em razão de Piu-Piu. Diante daquele momento significativo, Piu-Piu permaneceu em silêncio, enquanto Duque, cauteloso e temendo que algo ruim pudesse acontecer ao amigo, posicionou-se à frente dele e ofereceu-se para dar todas as informações necessárias à anciã, sugerindo que Piu-Piu pudesse caminhar pelo vilarejo enquanto isso. A anciã, com serenidade, aprovou a sugestão e pediu ao elfo chamado Cilion que guiasse o visitante pelo local. Ele demonstrou descontentamento, questionando por que a tarefa caberia a ele. No mesmo instante, Piu-Piu, desconfortável com a ideia de ser acompanhado justo por aquele elfo, segurou o braço de Duque e recusou a indicação, preferindo permanecer ao lado do amigo. Mesmo assim, a anciã insistiu de maneira amável, argumentando que, há tempos, não recebiam convidados e que ficaria feliz se Cilion aceitasse guiá-lo. Após relutar, Cilion acabou consentindo, decidido a cumprir o pedido de sua anciã, mesmo sem muito entusiasmo. Duque tentou animar Piu-Piu fazendo uma promessa. Ele garantiu que, quando voltassem para casa, prepararia aquele sorvete tão pedido. Bastou essa menção para encher os olhos de Piu-Piu de expectativa, seu sorriso logo denunciando o quanto desejava provar a nova sobremesa. Duque então explicou que pediu aos chefes para criarem receitas baseadas nas dicas que Piu-Piu deu, torcendo para que o resultado não decepcionasse. Piu-Piu, ainda saboreando a ideia na mente, limpou discretamente a boca, tentando disfarçar a empolgação. Em tom de brincadeira, procurou demonstrar maturidade, afirmando que não era tão fácil de agradar e que já tinha 20 anos. No entanto, ao contrário do que imaginou, os presentes não reagiram como ele esperava. Na verdade, a maioria deles já contava mais de 100 anos, fazendo com que Piu-Piu, mesmo sem perceber, soasse realmente muito jovem para todos. Por dentro, Piu-Piu acreditou ter surpreendido o grupo, certo de que sua revelação causou impacto. Mas Cilion, percebendo que Piu-Piu conhecia pouco daquele universo, comentou sem muito entusiasmo sobre a idade do visitante e ressaltou que, mesmo assim, precisava mostrar algumas coisas do vilarejo. Sem alternativas, restou a Piu-Piu aceitar o convite e seguir com o elfo. O passeio pelos caminhos do vilarejo os levou a um ambiente cheio de vida. Os moradores, em especial os elfos e suas famílias, enchiam as ruas com conversas e pequenos afazeres. Piu-Piu olhou ao redor, comparando aquilo com as cidades humanas. Não encontrou tantas diferenças, só detalhes que marcavam aquela cultura desconhecida. Conforme caminhavam, a atenção dos elfos se voltou toda para ele. Sussurros se espalhavam pelo lugar sempre que ele passava. Sentindo-se nervoso com tantos olhares, Piu-Piu se aproximou de Cilion e pediu que esperasse por ele. Tentou tocar o braço do elfo para chamar sua atenção, mas Cilion afastou a mão de Piu-Piu e, com um ar de superioridade, disse que preferia não ser tocado. O comentário sobre cheiro de humano foi o suficiente para deixar Piu-Piu sem reação, especialmente diante do olhar de repulsa que recebeu. Percebendo o desconforto, preferiu não prolongar o momento e apenas pediu que o levassem para algum lugar onde pudesse ficar sozinho. Sentados em meio a um gramado florido diante de uma cachoeira cristalina, Cilion compartilhou com Piu-Piu que aquele era um lugar reservado, frequentado apenas por ele e alguns amigos de confiança. O ambiente tranquilo, cercado pelo som da água e pela beleza das flores, transmitia uma sensação de paz. Piu-Piu, ainda tentando entender por que estava ali em um local tão exclusivo, demonstrou certa hesitação e quis saber se era mesmo bem-vindo naquele espaço. Cilion, com uma atitude despreocupada, respondeu que não se importava. Afinal, Piu-Piu permaneceria no vilarejo por pouco tempo. O clima entre os dois se tornou mais leve, e Piu-Piu percebeu uma certa gentileza por trás do jeito reservado de Cilion. Procurando se aproximar, puxou um assunto curioso sobre elfos, perguntando se eles se machucavam ao cair de grandes alturas. Cilion, surpreso com a pergunta inesperada, respondeu sem entender muito bem de onde vinha aquela dúvida. Nesse momento, algo chamou a atenção de Piu-Piu. No alto da cachoeira,
Uma jovem elfa estava em apuros, pendurada em um galho que balançava perigosamente. Suas mãos tremiam, e o medo era visível em sua expressão, enquanto procurava por ajuda. Cilion, percebendo a situação, demonstrou preocupação e logo correu para ajudar, mas o galho ameaçava não resistir por muito tempo. O galho onde a garota estava se quebrou de repente, deixando Piu-Piu tomado pela preocupação, temendo que não conseguisse ajudá-la a tempo. Distraído por esse medo, ele quase não percebeu quando o pedaço de árvore começou a cair em sua direção, sem tempo para reagir. Cilion, que já havia segurado a garota pelo braço para socorrê-la, percebeu o perigo e alertou Piu-Piu para que tomasse cuidado. No entanto, o tronco caiu muito próximo, deixando a situação ainda mais tensa. Assim que terminou de ajudar a menina, Cilion voltou a se preocupar com Piu-Piu. Primeiro o chamou de humano, e logo depois usou seu nome com ainda mais urgência. Correu até a base da cachoeira, onde o pedaço de árvore havia caído, mas não viu nenhum sinal de Piu-Piu. Cilion procurou ao redor, vasculhando cada canto, até que sentiu o cheiro de Piu-Piu por perto. Olhando para dentro do rio, avistou Piu-Piu em sua forma de passarinho, flutuando desacordado na água. Passados alguns minutos, Piu-Piu despertou com a testa enfaixada, ainda sentindo a dor intensa do ferimento na cabeça. Duque, ao lado dele, mostrou sua preocupação e perguntou por que ele havia se arriscado daquele jeito. Piu-Piu se sentou aos poucos, notando o quanto o amigo estava inquieto com a situação, e ouviu quando Duque confessou que pensou que poderia perdê-lo, destacando que o que ele fez foi impensado. Piu-Piu, tentando explicar, disse que só queria ajudar alguém e ficou surpreso ao perceber que não sabia como tinha ido parar ali. Quando Duque estava prestes a explicar, Cilion surgiu de mansinho, espiando pelo canto, e contou que fora ele quem o trouxe até ali. Cilion lembrou que Piu-Piu tinha desmaiado depois de se transformar em passarinho, e comentou de maneira espontânea que jamais vira um passarinho tão encantador quanto ele. Para surpresa de todos, Cilion entrou no quarto carregando um buquê de flores, e entregou para Piu-Piu, que ficou visivelmente atônito com o gesto inesperado, sobretudo vindo de quem, horas antes, não demonstrava muita consideração por ele. Cilion explicou, animado, que as flores eram uma forma de mostrar seu arrependimento. Duque, que observava à distância, não conseguiu esconder o incômodo diante da cena. Forçou um sorriso e tomou o buquê das mãos de Cilion, dizendo que guardaria aquilo para Piu-Piu. A força com que segurou as flores, resultado dos ciúmes, ficou clara, e Piu-Piu, apreensivo, apenas pensou consigo mesmo que o buquê talvez não fosse durar muito tempo nas mãos de Duque. Cilion, um pouco mais animado que o normal, olhou para Piu-Piu e pediu de forma delicada para que ele se transformasse mais uma vez em passarinho. O pedido pegou Piu-Piu de surpresa, que não entendeu a razão e demonstrou certa impaciência ao questionar o motivo daquela solicitação. Sem hesitar, Cilion explicou, com os olhos brilhando e sinceridade na voz, que gostaria de tocar, só por um instante, nas penas macias e branquinhas de Piu-Piu, admirando o quanto achava aquela aparência fofa. O pedido inesperado deixou Piu-Piu completamente chocado, sem conseguir esconder a surpresa diante daquela situação. Duque, percebendo o desconforto de Piu-Piu, não perdeu tempo. Segurou o ombro de Cilion com firmeza e, demonstrando seu incômodo, o empurrou para fora do quarto, deixando claro que preferia que ficassem sozinhos. Cilion insistiu, chamando por Piu-Piu na esperança de vê-lo transformado novamente, mas acabou tendo que sair. Com a saída de Cilion, o ambiente ficou mais tranquilo. Duque soltou um suspiro de alívio ao comentar, reclamando de maneira descontraída, que nunca imaginou que alguém como Cilion pudesse ser tão atirado. Sugeriu que Piu-Piu nem deveria olhar mais para ele. Diante da demonstração de ciúme, Piu-Piu não conseguiu segurar uma risada, mas logo foi lembrado do ferimento ao sentir a dor de cabeça retornar. Preocupado, Duque se aproximou, tocando de leve o rosto de Piu-Piu para saber se estava sentindo muita dor. Aproveitando a proximidade, Piu-Piu, com o coração acelerado, sugeriu que Duque poderia ajudar a aliviar a dor. Em resposta, Duque segurou de leve o rosto de Piu-Piu e expressou o quanto ficou preocupado com tudo o que aconteceu. Sentindo uma pontada de desconforto no rosto, Piu-Piu acabou pedindo desculpa e foi surpreendido ao ver Duque sorrindo, tentando animá-lo com gentileza. Ele prometeu que, ao voltarem para casa, Piu-Piu poderia tomar sorvete para se sentir melhor, pedindo que se animasse. O convite agradou tanto que Piu-Piu logo fez questão de lembrar a Duque para não esquecer da promessa do doce, deixando a atmosfera mais leve entre os dois.
Na manhã seguinte, Piu Piu e Duque seguiram juntos até a casa da anciã. Assim que chegaram, perceberam que ela já os aguardava. Demonstrando certa animação, a anciã logo sugeriu que começassem o ritual sem demora. Duque concordou, e em seguida, ela e alguns outros elfos formaram um círculo em torno da árvore da vida, entoando uma canção suave. Toda a energia e atenção dos elfos se voltaram para um dos frutos da árvore, conhecidos por possuírem propriedades especiais capazes de trazer alívio para Piu Piu. Após alguns instantes, um dos frutos se desprendeu do galho e foi cuidadosamente recebido pela anciã, que o entregou a Piu Piu. Mesmo tomado por um certo receio e com o coração batendo mais rápido, Piu Piu agradeceu de forma tímida. Ele olhou para Duque procurando encorajamento e Duque retribuiu com um gesto calmo, sugerindo que ele experimentasse ali mesmo. Segurando o fruto nas mãos, Piu Piu sentiu a inquietação aumentar, enquanto a anciã lhe desejava as melhores energias dos elfos. Buscando coragem, Piu Piu refletiu se aquele momento realmente mudaria algo. Queria acreditar que a fruta poderia afastar de vez qualquer necessidade de recorrer a soluções difíceis e protegê-lo nos próximos dias, permitindo que desfrutasse sua nova vida ao lado de Duque. Decidido, ele mordeu de leve a fruta pela primeira vez, sentindo a esperança crescer de que finalmente encontraria alívio e tranquilidade naquela terra, onde havia aprendido a recomeçar. Piu Piu deu uma mordida no fruto, e ao mastigá-lo pela primeira vez, não conseguiu esconder o quanto não gostou do sabor. Sem conseguir falar direito, fez um movimento com a boca, demonstrando claramente o desconforto. Diante da reação, Duque se preocupou de imediato e perguntou se estava tudo bem, já disposto a procurar ajuda médica, caso fosse necessário. Antes que Duque pudesse sair para buscar socorro, Piu Piu manifestou ainda mais seu desagrado, mostrando uma expressão que denunciava o quanto aquilo havia sido ruim para ele. Ele explicou, com um olhar de desalento, que aquele era, sem dúvida, o alimento mais estranho que já havia experimentado. Diante dessas palavras, Duque acabou se sentindo mal. Não só ficou envergonhado pelo comentário de Piu Piu diante de todos, como também se mostrou desapontado por perceber que a fruta não trouxe o resultado esperado. Ele se sentou em um tronco por perto, visivelmente desanimado e com o semblante abatido, sugerindo que todos voltassem agora que o objetivo da visita havia chegado ao fim. Piu Piu, percebendo a decepção de Duque, ficou preocupado com a situação e sem saber como reagir. Nesse momento, a anciã tentou suavizar o ambiente, dizendo que sentia muito por não ter conseguido ajudar como todos esperavam. Agradecendo de maneira educada, Duque respondeu que não havia motivo para se desculpar e agradeceu pelo esforço, avisando que estava indo embora. Antes de partir, Piu Piu se despediu de Cillion, que lhe retribuiu o gesto com um sorriso gentil. Já passava da noite quando Piu Piu e Duque voltaram juntos para a mesma pousada. O clima parecia mais pesado. Duque se mostrou visivelmente desanimado e abatido, enquanto Piu Piu, de longe, notou a preocupação crescer ao perceber o quanto o amigo não estava bem. Em silêncio, Duque acabou abrindo o coração e demonstrou o quanto se sentia inútil naquele momento. Para tentar animá-lo, Piu Piu se aproximou e, com um gesto carinhoso, acariciou o rosto de Duque, procurando transmitir um pouco de conforto. Mesmo com toda a tristeza no ar, ele procurou lembrar Duque de que estava fazendo tudo ao seu alcance, e agradeceu sinceramente pelos esforços dele, mantendo a esperança de que Lyrax ainda pudesse trazer alguma solução no futuro. A conversa dos dois, entretanto, foi interrompida de repente por batidas fortes na porta do quarto. Piu Piu se dirigiu até a porta, abrindo-a com cautela para descobrir quem estava do outro lado. Assim que abriu completamente, viu que era Asmillia, que apareceu exibindo um sorriso largo e animado. Sem demonstrar muito interesse pelo motivo da visita, Piu Piu rapidamente mudou sua expressão e tentou encerrar o assunto, fechando a porta enquanto se despedia educadamente. Mas antes que conseguisse fechar completamente, Asmillia interrompeu a ação, colocando o pé para impedir e soltando um comentário irônico sobre sentir dor. Com o clima já tenso, Duque também apareceu, e com um suspiro cansado, questionou o motivo da chegada de Asmillia. O visitante, por sua vez, sugeriu que a fruta encontrada não tinha ajudado em nada, mostrando-se sarcástico e pouco acolhedor. Essa provocação deixou Duque ainda mais para baixo, e Piu Piu, sentindo-se incomodado, reagiu imediatamente. Segurou a blusa de Asmillia e o afastou, pedindo para que ele parasse de provocar e fosse embora, mostrando que não queria a ajuda dele. Asmillia, pego de surpresa pela coragem de Piu Piu, apenas sorriu e comentou sobre o quanto achava divertido
observar aquela atitude. Em seguida, se afastou do quarto mantendo um tom de falsa cordialidade. Quando tudo se acalmou, Piu-Piu ficou pensativo por um momento, sem conseguir entender exatamente a intenção por trás daquele sorriso, que naquele instante pareceu ainda mais estranho do que de costume. Na manhã seguinte, o sol já iluminava a residência do Duque quando Piu-Piu apareceu pelos corredores, mal conseguindo manter-se de pé devido ao incômodo que sentia. Ele caminhava devagar pela mansão, refletindo que talvez aquela sensação fosse resultado da viagem recente em sua forma humana. Pouco depois, os sons vindos do lado de fora chamaram sua atenção. Comentários baixos e risadinhas ecoavam do jardim, e Piu-Piu, curioso, foi até a janela para descobrir o que estava acontecendo tão cedo. Assim que espiou, reconheceu Arthur e seus amigos brincando juntos entre as plantas e destacou a ausência do menino loiro, o que acabou considerando um alívio momentâneo. Observando a cena, notou que Arthur parecia se dar muito bem com o grupo. No jardim, uma das crianças se animava ao apresentar o novo mascote que tinha recebido de presente do irmão, vindo de longe. Outro colega mostrou seu pequeno hamster, também um presente especial, e perguntou cheio de expectativa se Arthur também tinha algum animal de estimação. O garoto, porém, deixou transparecer o desconforto ao ser questionado, pois havia perdido o próprio mascote em uma aposta com Andrew. Sem saber ao certo como explicar a situação, ficou sem resposta diante dos amigos. Da janela, Piu-Piu acompanhava tudo, e ao perceber o constrangimento de Arthur, pensou que talvez pudesse ajudar o garoto naquele momento. O Duque não estava em casa, tinha saído e recomendado que Piu-Piu descansasse. Mas ele se sentiu motivado a fazer algo pelo irmão mais novo de seu amigo. Com esse pensamento, Piu-Piu se transformou novamente em sua forma de pássaro e preparou-se para alçar voo até Arthur, decidido a oferecer companhia. No entanto, antes mesmo de chegar perto do menino, sentiu-se repentinamente agarrado por uma garra forte. Quando olhou assustado para quem o capturava, reconheceu uma ave enorme, a mesma que sempre acompanhava Asmillia. O medo tomou conta de Piu-Piu, que soltou pequenos piados apressados tentando se soltar. Lá de baixo, Arthur ouviu o barulho estranho vindo do alto, e ao erguer os olhos, percebeu que Piu-Piu estava sendo levado por outro pássaro de plumagem vermelha, numa cena inesperada e preocupante. Então é isso, meus amores. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se quiserem assistir a outro vídeo, vai estar aparecendo aí na tela. E não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like para ajudar ainda mais. Um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.